onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Tudo preparado, faltava o melhor. Homens e mulheres, aqui vivereis. Tudo é vosso, vinde ver meu Pai. Só quer que a vida preserveis. Desde a eternidade o amor fecundo de meu Pai, belo paraíso para todos quis criar. Vinde, meus irmãos, dou-vos minha paz, o reino de Deus vamos semear. A festa de Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula é a festa do perdão. Em 1216, na igreja da Porciúncula em Assis, São Francisco consegue de Cristo, pela intercessão de Maria, a indulgência do perdão. O Papa a confirma oralmente e São Francisco sai dizendo a todas as pessoas: quero mandar-vos todos para o céu. Podem sentar por um instante, irmãos e irmãs? Ouviremos o relato de como São Francisco obteve de Deus a indulgência plenária para a capela da Porciúncula. Na silenciosa solidão da pequena igreja, numa noite do mês de julho de 1216, São Francisco, ajoelhado no chão, estava profundamente mergulhado numa oração. De súbito, uma luz vivíssima e fulgurante encheu todo o recinto e no meio dela apareceu Jesus ao lado da Virgem Maria, sorridente. Sentados num trono, circundados por diversos anjos, Jesus falou-lhe: o que ele desejaria receber como melhor auxílio para conseguir a salvação eterna das almas? Sem hesitar, Francisco respondeu: Santíssimo Pai, peço que todos aqueles arrependidos e confessados que vierem visitar esta igreja, conceda-lhes um amplo e generoso perdão, uma completa remissão de todas as suas culpas. E o que você pede, Frei Francisco, é um benefício muito grande, disse-lhe o Senhor. Muito embora você seja digno e merecedor de muitas coisas, assim, acolho o seu pedido com uma condição: você deverá solicitar esta indulgência ao meu vigário na terra. No dia seguinte, bem cedinho, Francisco, acompanhado de Frei Maceu, seguiu para Perúgia, a fim de se encontrar com o Papa Honório III. Diante do Papa falou: Santo Padre, há algum tempo, com o auxílio de Deus, restaurei uma igreja em honra a Santa Maria dos Anjos. Venho pedir a sua santidade colocar nesta igreja uma indulgência para quem visitá-la, sem a obrigação da pessoa oferecer qualquer coisa em pagamento. A partir do dia da dedicação dela. O Papa ficou surpreso e comoveu-se com o incomum pedido. Depois perguntou: por quantos anos você quer essa indulgência? Santo Padre, não peço anos, mas penso em almas. E o que você quer dizer com isto? Se sua santidade estiver de acordo, eu queria que todas as pessoas que visitassem a Porciúncula, contritos de seus pecados, em estado de graça, confessado e tendo recebido a absolvição sacramental, obtenham a remissão de todos os seus pecados, na pena e na culpa, no céu e na terra, desde o dia de seu batismo até o dia que entrar na igreja. Mas não é um costume da Cúria Romana conceder tal indulgência.
Senhor, este pedido não faço por mim, mas por ordem de Jesus Cristo, da parte de quem estou aqui. Ouvindo isto, cheio de amor, respondeu-lhe 3 vezes seguidamente: Em nome de Deus, meu filho, concedo-lhe esta indulgência. Como estavam presentes alguns cardeais que quiseram interferir, o Papa confirmou: Já concedi a indulgência. Todo aquele que entrar na igreja de Santa Maria dos Anjos, sinceramente arrependido de suas faltas e confessado, seja absolvido de toda a pena e de toda a culpa. Esta indulgência valerá somente durante 1 dia a cada ano, in perpétuo, a começar das primeiras vésperas, incluída a noite, até as vésperas do dia seguinte. Estas também são palavras do Senhor. Para São Francisco, não bastava apenas a própria salvação, ele queria a salvação de todos. Neste espírito, convido a todos a ficarmos de pé para fazermos o nosso exame de consciência, perguntando-nos se somos capazes de dar um perdão indulgente a todos e se desejamos o melhor para os nossos irmãos e irmãs. Senhor, se não te amei no irmão, fechando a ele o meu coração, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então ele resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quando falamos das coisas de Deus, nós falamos sobre providência. Quando falamos de circunstâncias que dialogam umas com as outras, que não necessariamente precisariam fazê-lo, mas acabam
acaba acontecendo, falamos desses misteriosos desígnios de Deus. Digo isso para falar desta comunhão entre a liturgia que hoje nos é proposta, uma liturgia que fala sobre o verdadeiro sentido da vida, de não nos permitirmos escapar daquilo pelo que fomos criados e este tempo precioso que nos foi concedido e o que fazer com este precioso tesouro. As 3 leituras que nos foram proclamadas nos falam disso. E a festa de Nossa Senhora dos Anjos, a Porciúncula, que nós franciscanos também a celebramos. Para entender bem o que é esta tal Porciúncula a qual estamos fazendo menção, aquele comentário inicial já nos permitia entrever. É uma pequena igreja, a pequena igreja que viu nascer a ordem franciscana, não apenas os nossos ramos dos menores, dos frades, mas também os demais ramos viram ali, naquela igreja, nascer esta intuição que descobriram ser o sentido de sua vida. Fizeram daquele lugar expressão simbólica daquilo pelo que consagrariam sua vida a Deus. A Porciúncula é uma pequena igreja, não maior do que este espaço que nós temos nos altares laterais, minúscula. Esta igreja nem mesmo pertencia à ordem, nem pertence exatamente à ordem, foi-nos emprestada pelos monges beneditinos, lá no passado, quando São Francisco queria um lugar, uma igreja, um lugar sagrado para chamar como o centro de onde poderiam rezar, a partir de onde seriam enviados em missão e para onde retornariam com a alegria daquilo que haviam experimentado, para partilhar novamente desta comunhão fraterna, do encontro entre irmãos. A Porciúncula, aquela pequena igreja, viu a ordem crescer, viu franciscanos se multiplicarem e se reunirem ano após ano em número cada vez maior, tanto que em poucos anos já somávamos milhares. Reuníamos todos os anos ali para celebrar a comunhão fraterna, para decidir os próximos passos. Neste sentido, a Porciúncula é chamada de o berço da ordem. Não um berço exatamente porque ali institucionalmente nasceu, mas porque ela continuou a ser expressão do que nunca poderíamos deixar de ser. Nós, franciscanos, nos comprometemos a ser pequenos, a sermos simples. Pequenos como aquela igreja, mas com alto valor simbólico do porquê vivemos, do modo como vivemos. A palavra de Deus de hoje nos fala disso. Ouvimos no Evangelho um irmão do nada, alguém, nos diz São Lucas, e nesse alguém podemos nos encontrar todos nós. Alguém se aproxima de Jesus e apresenta uma questão que todos nós, da qual todos nós já tomamos conhecimento em algum momento, se não em experiência em primeira mão, mas de outras pessoas próximas. Uma divisão de herança. Há uma briga entre 2 irmãos pelos bens que foram deixados por aqueles que partiram e pedem para Jesus intervir. Não era um fato inédito. Pedir isso aos mestres daquele tempo era comum para que eles, a partir de seu conhecimento, de seus estudos, pudessem iluminar a questão e resolver aquela pendência entre a família, dividindo os bens. Entretanto, a resposta de Jesus, como sempre, não é a esperada. A resposta de Jesus diz: quem me fez juiz dessa questão entre vocês? Que papel eu tenho nessa distribuição de bens materiais que tornou-se para vocês tão importante, que se tornou um motivo de conflito entre vocês? Lembremos, Jesus, no Evangelho de São Lucas, desce quase como que em linha reta em direção ao seu destino, Jerusalém, onde ele sofrerá a paixão, morrerá pelas mãos dos homens e ressuscitará, oferecendo a nós redenção e salvação. É a este Jesus que eles pedem que tome seu tempo, dedique atenção a uma pendência material de uma família.
Ele que distribuirá a sua própria vida, derramará o seu próprio sangue, será a plena doação para todos. Não se submeterá a uma questão tão pequena. Jesus continua a sua resposta com uma parábola. E a parábola segue a mesma temática, a mesma linha de reflexão que nós ouvimos nas outras leituras. Há aqui uma ilógica, um comportamento que nos parece normalizado, naturalizado, mas que não tem sentido. Jesus recorda: o tempo da vida nos foi dado, não nos pertence. O tempo de uma existência, uma jornada de uma vida, nos foi concedido como um dom, para que pudéssemos ser e fazer aquilo pelo que fomos criados a ser. Aquelas pessoas na parábola, ou aquele homem na parábola, nos parece que dedicou todo o tempo que lhe foi dado para acumular bens. Era um fazendeiro. No tempo de Jesus, era conhecida a grande desigualdade das cidades onde detinham o poder e dos pequenos vilarejos espalhados aos milhares por onde Jesus passava. Jesus sabia muito bem de quantos silos aquelas cidades dependiam e cultivavam para manter as suas posses dos grãos cultivados, e a dor e o desgaste dos vilarejos para colhê-los. É neste contexto que Jesus diz que havia um homem que teve uma grande colheita, um homem rico, que já tinha muitos silos, e diante daquela grande colheita, ele se pergunta o que fazer. Não lhe ocorre de forma alguma pensar nas demais pessoas que passavam em necessidade, em pensar naqueles que colheram os grãos que foram trazidos em excesso. Sua única preocupação: como conseguirei estocar mais? Já sei, vou construir um novo silo. E a condenação da lógica deste homem vem logo em sequência. É louco, é insensato, porque naquela mesma noite lhe será tirada a vida, se extinguirá o tempo que lhe foi concedido como dom, e para quem ficará aquilo que ele acumulou? Nas palavras da primeira leitura, vaidade das vaidades. O que nos leva a errar o objetivo da vida é vaidade das vaidades. O que precisamos para ser felizes, se não a Deus, se não as relações de amor e respeito que cultivamos entre nós, é porque nos permitimos errar na vaidade das vaidades. Pois tudo isso ficará para os outros, e pior, poderá ser motivo de briga para aqueles que ficarem. Poderá ser motivo de divisão, de ruptura de relação, se não nos preocuparmos em cultivar relações sólidas de respeito, de partilha, de fraternidade. O que tudo isso tem a ver com a porciúncula? Nos é dito, irmãos e irmãs, que São Francisco e seus primeiros companheiros e aquelas gerações primeiras que viriam em sequência, cultivavam em si este desprendimento, algo que nós somos convidados ainda hoje a mantermos-nos fiéis. Nada é nosso, tudo vem de Deus. Tudo deve ser partilhado, nada nos faltará, porque todos temos. Nos é dito que São Francisco e estes primeiros companheiros se esmeravam em entregar aquilo que tinham quando reconheciam que alguém que houvesse maior necessidade estava diante de si. E para isso nada escapava, nem as toalhas do altar, nem os vasos utilizados à celebração. E longe disso demonstrar desprezo pelo sagrado, revelava um modo de viver sagrado. Porque a pobrezinha mãe de Deus e o Senhor que se fez pobre sobre a terra, certamente foi tudo para todos. Nos diz uma dessas biografias antigas que um dos companheiros de Francisco, Frei Junípero, de tanto que cedia tudo que tinha, seu e dos outros, foi proibido pelo seu guardião, pelo seu superior, de fazê-lo. Você não pode mais entregar nada de nossa casa sem a permissão. Você não pode se despojar do seu hábito para que caso alguém lhe peça. E eis que em certa ocasião,
ele encontra um homem que lhe pede ajuda. Ele fala: meu irmão, eu não posso lhe oferecer nada, fui proibido, e pela santa obediência, de fato, não poderei lhe oferecer nada. Mas caso você roube de mim, tire de mim a minha veste, eu não vou te proibir, eu não vou impedir. Vejamos aqui o desprendimento deste homem. Claro, estas histórias extrapolam quase que ao absurdo, mas porque falam de algo que é essencial e central. Junípero, Francisco, os primeiros companheiros, só permitiram-se fazer daquela pequena igreja simples, incapaz de acolher a todos, rapidamente acolher a todos, o berço daquilo que se propuseram a ser, porque reconheciam que naquela igreja nada poderia ser acumulado. Ali, irmãos e irmãs, vemos a expressão de uma escolha, a expressão de alguém que reconhecia que aquilo que falassem no seu testemunho de vida, aquilo que fizessem diante dos outros, é o que ficaria e perduraria pela história. Nós não conhecemos São Francisco, nem mesmo pela porciúncula tão pequena. Conhecemos São Francisco pelo testemunho que ele deu, pelos sinais que ele revelou às pessoas do que é ser um homem completamente voltado para Deus, um homem que se permitiu ser plenamente irmão daqueles que encontrara, de um irmão que escolheu ser pequeno com as pessoas que olhavam para os céus e queriam encontrar a um Pai, porque dependiam disso para renovar as suas esperanças. Este é o São Francisco, conhecido na história, homem do milênio passado, que nos inspirou a tantos franciscanos, franciscanas, a abraçar essa espiritualidade e a partir dessa espiritualidade pregar, celebrar, encontrar e viver. Essa espiritualidade que compartilhamos com vocês. Não percamos tempo, não desvirtuemos este precioso dom do tempo de nossa vida. Miremos as coisas do alto, como ouvimos a segunda leitura. E as coisas do alto não nos impedirão de encontrarmos nas pessoas à nossa volta preciosos tesouros concedidos por Deus para enriquecer a nossa vida e elas levá-las no coração. Assim seja. Como vai ser? Nossa festa não pode seguir. Tarde demais para buscar outro vinho e servir. Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar. Se o meu filho está presente, nada pode faltar. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender. Desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha mão. Povo de Deus, foi assim, meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender
a justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz: em meus lábios eternamente o louvor ao Criador que olhou pra minha pequenez. Meu Deus é meu tudo, para sempre o louvarei, sempre no mundo eu te servirei. A indulgência plenária ela foi sofrendo alterações no decorrer da história. Então, inicialmente, a porciúncula era aquela que irradiava este perdão desejado por Francisco que alcançasse a todos. E foi a bela intuição de diversos papas se somando que chegamos a este modelo que hoje nós temos. Todo o mundo, as igrejas paroquiais franciscanas, oferecem, participam desta graça dispensada aos fiéis. A indulgência plenária, o perdão de todas as penas. Cabe aqui, então, portanto, o que eu queria fazer é uma pequena catequese sobre isso, porque nos importa. Sempre é bom oferecer uma pequena explicação sobre o que estamos celebrando em tempos oportunos. Da indulgência plenária, a indulgência, aquilo que nós pedimos, ela corremos o risco de se tornar um mero mecanismo ligado ao perdão pessoal, o que não deve ser. Não devemos apequenar as graças de Deus. Elas são muito maiores do que isso. Assim como nós temos insistido de não restringirmos o sacramento da confissão, como eu quero confessar para comungar. Não, a confissão é mais do que isso, é um sacramento, né? A indulgência plenária também não é só para alcançar o perdão pessoal. Ela participa de uma longa, bela tradição da igreja de rezarmos uns pelos outros, de rezarmos pela salvação e salvação dos irmãos e a nossa e a santificação de toda a igreja. Lucramos indulgências, portanto, não apenas por nós, mas também podemos lucrá-las pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, tal como nós rezamos as intenções quando as colocamos em cada prece. A indulgência plenária, portanto, para ser lucrada, ela tem algumas regras sim. Participar de uma missa, não exatamente essa, mas participamos dessa missa. Participar da missa, se confessar e rezar pelo Papa. A oração que desejarmos elevar a Deus, por Ele. Pode ser o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, o Glória, a oração que quisermos rezar. Não precisa acontecer tudo hoje. Temos uns dias antes, uns dias depois, uma semana, 2 semanas antes ou depois do dia 2 para fazermos esses 3 requisitos. Mas hoje, o requisito que cumpre da indulgência específica, visitar uma igreja paroquial ou franciscana. Isso que fizemos hoje. Todas as indulgências seguem esta mesma lógica. Cumprir um gesto de piedade, de devoção específico, neste caso, a visita à igreja, participar da missa, comungar e rezar pelo Papa. Todos eles têm relação com ser comunidade, constituir comunhão. Rezamos pelo Papa, estamos todos unidos sob essa figura de confessarmos os nossos pecados como compromisso do nosso desejo de sermos cada vez, de permanecermos num processo de conversão que nos leve por toda a vida, de participarmos da Santa Missa, que é alimento e sustento para nós no dia a dia, a caminho do céu. Rezemos bem. A igreja nos oferece preciosos tesouros. Cristo se doa como um precioso dom. Não apequenemos isso com simples regras. É muito mais profundo e belo. Lucramos hoje, podemos lucrar hoje a indulgência do perdão de Assis. Sábado que vem, a indulgência do Ano Santo na peregrinação até o Santuário de São Judas. Querido Frei, nesse domingo dedicado às vocações sacerdotais, queremos agradecer pelo seu sim generoso a Deus. Com o espírito de São Francisco, vocês nos inspiram com sua simplicidade, alegria e dedicação ao serviço do Evangelho. Receba então esta lembrança como um gesto do nosso carinho, gratidão e orações por sua vocação. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida. Amém.